E a gente vai ler esse texto. Foi muito interessante o acontecimento de eu perder minha carteira e ter que ficar bloqueando. Primeiro me deu uma tremedeira Estava dentro do banheiro quando eu comecei a ver saindo dinheiro e tudo, pagando no crédito, a coroa metendo cerol. Mas eu vou te falar que geralmente todas as coisas elas carregam consigo um aprendizado, né? Primeiro é que você não deve carregar todos os seus documentos num lugar só, deixa um em casa, né? O segundo é que você tem um monte de conta e um monte de coisa, tudo quanto é lugar, só te atrapalha na hora na hora que você está nervoso, tem que resolver isso. Tanto eu quanto o apóstolo Paulo aqui, né? Nesse texto que a gente vai ler, a gente vem carregado de aprendizado, sabe? A gente vem carregado de aprendizado e, inclusive, de coisas que a gente não deve fazer. A vida, ela é essa construção, né? A gente vai na caminhada e a gente vai aprendendo, inclusive, o que a gente não deve fazer. Que isso, gente? Acho que alguém que tá com som junto comigo, acho que era o Fábio. Então, a gente está se enchendo o tempo todo na vida de aborrecimento e tristeza, e isso carrega consigo um pedaço de esperança, de aprendizado e conhecimento. E o apóstolo Paulo vai estar nessa daqui, eu vou ler junto com vocês. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, para os escolhidos, para quem trabalha na obra, façam vocês também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Que isso, gente? Já tem o som aí, Fábio. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por carta aprovardes para levar a vossa dádiva até Jerusalém. E, se valer a pena, que eu também vá. E amigo, irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque eu tenho que passar pela Macedônia. E bem pode ser que eu fique convosco e passe também o inverno, para que vocês possam ter a minha companhia, né? E que eu possa ser a companhia de vocês aonde quer que eu for. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas eu espero ficar um tempo com vocês, se o Senhor me permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, tem uma oportunidade lá. E há muitos adversários. E, se Timóteo for, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Portanto, ninguém despreze Timóteo, mas acompanhe ele em paz, para que ele venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se oferecer boa ocasião. Vigiai, estejam firmes na fé. Portai-vos, se comportando de maneira honesta e se fortaleçam uns aos outros. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanos as primícias da Acaia e que se tem dedicado ao ministério dos santos, que também vos sujeiteis aos tais. E todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Folgo, porém, com a vinda de Estéfanas, de Fortunato, de Acaico. O que isso significa, gente? Esse monte de nome. Paulo está dando, de alguma forma, a parte, né, do crédito a outras pessoas, tá? Geralmente, quando a gente está tratando de uma carta, né, as cartas elas acabam carregando consigo muito do eu do escritor. Então, quando o Tiago escreve, Tiago menciona o que ele pensa sobre alguma coisa. Quando Judas escreve,
Ele menciona aquilo que ele pensa sobre certo assunto. Aqui o que o Paulo está dando também, de alguma forma, protagonismo para outras pessoas. Então, quando ele está citando alguém, fora ele mesmo, significa com esse monte de nome horrível, que não ia estar na latinha de Coca-Cola, né? Esse monte de nome que a gente vê, Acaico, né? Fortunato, tudo isso. Ele está dando prerrogativas para que outras pessoas também ganhem protagonismo. O que é isso? É dar protagonismo para outras pessoas, é entregar autoridade também para outras pessoas. Porque recriaram, alegraram o meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, aos tais. Ou seja, deem reconhecimento para essas pessoas que eu estou citando. As igrejas da Ásia vos saúdam, saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que já está na sua casa, todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com um beijo santo. Saudação da minha própria mão, de Paulo. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, que esse seja como nada, anátema. E venha, Senhor Jesus, Maranata. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. Então, Paulo está trazendo ali, em primeiro lugar, uma forma dessas pessoas poderem contribuir com a caminhada, né, daqueles que estão até Jerusalém. Então, ele está incentivando uma vida de caridade, de cuidado, de afeto uns aos outros. Paulo também acaba dando protagonismo para outras pessoas. O que ele está dizendo é que ele não está numa caminhada sozinho, que não existe caminhada sozinho. O que ele quebra é o protocolo das cartas, né? As cartas, uma síntese do que os autores pensam acerca de um tal assunto. O que ele faz é trazer, né, para esses assuntos e para esse contexto a autoridade de outras pessoas, que sejam reconhecidos outras pessoas, né? É uma coisa que a gente tem talvez um pouco de dificuldade na igreja, né? Dentro do Game of Thrones das igrejas, né? A gente acaba vendo que há uma luta por protagonismo, né? Há uma luta por se criar o que a gente chama de referencial. E ser, né, um referencial, ter o referencial em si, carrega consigo uma enorme responsabilidade. Então, a maior parte das pessoas deseja o referencial, essa centralidade, né? Aí a gente vai ver dentro da liderança os pastores centralizadores, né, que acabam concentrando em si todo o protagonismo da igreja, né? Então a igreja não roda, no dia que o pastor está de férias, não vai, o pessoal não vai nem no culto. Eu vivi isso, inclusive, tá? Enquanto pastoreava, né? No dia que eu ia pregar, a igreja enchia. Aí o outro irmãozinho, que eu tentava dividir o protagonismo, tinha dificuldades. Iam 2, 3, 4 pessoas. Então eu acabava tendo que esconder da igreja que eu ia viajar, que eu ia passear, porque a gente acabava não tendo quórum, né, de pessoas, porque faltava todo mundo. Então, a princípio, eu contava, gente, semana que vem estou passeando, vou fazer tal coisa, vou pregar em algum lugar. E depois eu parei, porque as pessoas tinham dificuldade de entregar o protagonismo, de entregar esse processo de reconhecimento para outras pessoas. É um mal da igreja. Há um poder centralizador já na figura do pastor, que se a gente não cuidar, a gente acaba ganhando uma dimensão maior do que a gente, inclusive, suporta de responsabilidade, porque toda dimensão de protagonismo carrega consigo também uma dimensão de responsabilidade. E aí, quando a gente é humano, né, a gente não consegue dar conta, não dá para dar conta de tudo, né? Digo para vocês, porque nessa semana, por exemplo, que passou, e outras semanas em que vivi um pouco mais atribulado com questões de ter perdido carteira, documento, a filha da minha madrasta com tentativa de suicídio, um monte de coisa. Muitas coisas aconteceram e eu fiquei sem tempo nenhum. Tendo eu outros 9 grupos, né, para poder administrar, para poder passar,
Eu fiquei completamente fora do eixo de comunicação, né? E aí, cara, vieram alguns irmãos, pastor, não fala mais comigo, isso e aquilo. Eu falei, querido, eu vou te contar uma história. Eu não consegui nem diálogos internos nesse processo. Eu não consegui nem conversar comigo. Tenha um pouco de paciência. Imagina, na maior parte das vezes, principalmente nessa quantidade, são quase 500 pessoas olhando para uma única pessoa humana, enquanto uma pessoa humana não consegue dar conta do cuidado de 500 pessoas. Não dá. É inviável. Inviável, e assim, isso falo eu contra o próprio pastoreio, pelo método de pastoreio que se manifesta dentro do ambiente da igreja. É um indivíduo que realmente, para dar atenção para 20, 30 já é difícil. Quando você imagina 400, 500 pessoas, é mais complicado ainda, é mais difícil ainda. Por isso, hoje eu sintetizo o meu pastoreio. Estava junto conversando com o pastor Caio Fábio agora, um pouco antes de entrar em contato com vocês. Estava numa call aqui com ele, e ele está falando comigo, John, hoje o meu pastoreio precisa ser para pessoas maduras, que vai saber que eu não tenho tempo, né? Não consigo. Eu recebo aqui na minha casa um tanto de gente, eu tenho um trabalho com o que eu escrevo, eu tenho um trabalho com o que eu produzo, eu tenho o programa, eu tenho muita coisa. Então, meu pastoreio hoje é para gente madura. Eu preciso, em algum momento, obviamente, parar e trocar uma ideia. E ele estava dizendo que eu estou trocando uma ideia agora com você, mas para alinhar uma coisa ou outra, mas o meu pastoreio é para gente madura. E Paulo está passando por isso. Quando eu estou dizendo isso, né, é baseado exatamente no texto que a gente está lendo. Ele está dividindo o protagonismo porque ele sabe exatamente qual é a dificuldade de você centralizar todas as coisas em você. Dentro da sua casa, meu querido, deixa eu te contar uma história. Dentro da sua casa, se você centralizar toda a organização apenas em você, sem contar com a colaboração das pessoas que estão ao redor, minimamente aquela ideia do sujou, lavou, sabe essas coisinhas? Se você fizer dentro da tua casa, você arruma uma demanda que você... E agora, se a gente está falando das mulheres que às vezes vivem numa rotina dupla, uma jornada dupla de trabalho, isso torna ainda pior. Então, o que Paulo está falando aqui para a gente, e que vale de lembrete para a gente nas relações, né, para as cobranças que a gente exige nas relações, tem a ver exatamente com essa divisão da responsabilidade. Ele não está dividindo a responsabilidade só porque ele acha que ele não é merecedor do processo. Paulo é um cara que sabe muito bem quem ele é, né? E por várias vezes ele vai trazer o currículo dele, vai abrir o látis dele, né? Vai aprendeu. Mas o que ele está fazendo é o que qualquer homem sábio, com o mínimo de sabedoria, faz: é dividir o protagonismo, é dividir essa liderança, sabe? Que é o que a gente não consegue fazer. A gente centraliza, a gente torna aquilo um monopólio, a gente utiliza essa maneira muito binária ainda de tratar e fazer as relações, né? De que ou eu cuido como se cuida de um bebê, ou eu abandono como se deixa um órfão. Então, o processo não é exatamente esse. Então, o que Paulo ensina para a gente, agora a gente como seres maduros, seres que já amadureceram, seres que já passaram da morte para a vida, é que a gente precisa de dividir o protagonismo da existência. Para isso, a gente precisa, de alguma forma, achar colaboradores, gente que participa da sua dor, gente que participa do teu sofrimento, gente que caminha junto com você e que, inevitavelmente, você vai precisar delegar algumas dores que você tem para essa pessoa, que é exatamente o que Paulo está fazendo aqui. Não porque ele estava sendo bonzinho em só entregar os louros para alguém, sabe? Aquele papo de quando você ia fazer trabalho de escola, tinha quem segurava a cartolina. Ele não está botando ninguém para segurar a cartolina, não. Ele está entregando, de fato, a autoridade, que é o que o texto está dizendo, para essas pessoas, sabe? Eu já fui algumas vezes o que segurava a cartolina, sabe? Mais por timidez do que por qualquer outra coisa. Mas eu já ganhei ponto, só segurando a cartolina, meu irmão. Deixava ela bem esticadinha para a pessoa poder fazer
Lembro até que um dos últimos trabalhos que eu fiz na escola, a esse nível de cartolina, porque depois tudo acabou mudando muito, né? Foi sobre, na época ainda chamava de DSTs, hoje é IST, né? Então, segurei, fiquei segurando, fiquei vendo aquelas imagens. Eu não ajudei nada, tá? Eu não fiz um recorte, gente. Eu nem li. Eu só fiquei vendo aquelas imagens terríveis, daqueles pintos tudo machucado, das pererecas tudo zoada, e tava lá a foto bonitinha, né? E eu ganhei ponto por isso, sabe? Eu fui bonificado por isso. Nem sabia o que era. Depois que peguei a cartolina, já no final da aula, que eu fui ler o que eu estava segurando. Eu podia estar segurando o maior dos absurdos ali, mas eu já ganhei ponto, né? Só por segurar a cartolina. E não é exatamente o que o apóstolo Paulo está fazendo. Primeiro, ele convoca a igreja, no início, a participar financeiramente das necessidades das igrejas, dos lugares em que essas pessoas, de alguma forma, são abençoadas. E isso tem que ser diferente, né? Sabe que precisa fazer isso com alegria e não debaixo de qualquer tempestade e de acusação e de gafanhoto, de Deus que me perdoe. Depois ele convoca a raciocinarmos sobre quem que caminhava com ele, com quem que ele podia contar. E a gente está falando do apóstolo Paulo, que já tinha começado uma caminhada. Essa não é um dos primeiros escritos dele, já são escritos da metade da vida apostólica dele, né? Então ele já tinha muito pouca pessoa para contar. Você imagina que aqui a gente vê 4, 5 nomes sendo citados. Então é um cara que fez uma caminhada enorme, um tempo enorme de caminhada, e ele podia contar com 4, 5 pessoas. E é geralmente assim na vida, de fato, como é, entende? Então, ele já começa esse texto convocando o povo para a divisão dos bens, convocando o povo para a caminhada mais próxima e dividindo a responsabilidade, porque ele não é Deus. Então, isso talvez seja dicas que a gente tenha para a nossa caminhada. A gente imagina esse apóstolo Paulo já debaixo da leitura que os progressistas fizeram dele, né? Porque essa contestação do apóstolo Paulo ela é nova, tá? Ela começa na virada do século XIX para o século XX, né? A teologia ela começa a ganhar dimensões a partir de uma leitura de um método chamado histórico crítico, que vai fazer uma leitura muito contemporânea, né, para o apóstolo Paulo. Esse dia eu estava num debate na PUC falando sobre Nietzsche, né? E como que Nietzsche era machista nos escritos dele, né? Muito, mas assim, uma coisa que chega a ser tosca, sabe? Um dos livros, né, ele citando essa subalternidade da mulher como uma obrigação e um monte de coisa. E aí a desculpa do professor é que Nietzsche era um homem do seu tempo. E eu falei, eu também sou um homem do meu tempo, o Bolsonaro também é, e cada um uma pessoa do seu tempo, até porque a gente não pode nem voltar no tempo, né? Inclusive a gente pode regredir a consciência sem voltar no tempo, né? E a gente não consegue nem andar no futuro, né? Então cada um é uma pessoa do seu tempo. Mas aí a gente tem uma sociedade grega debaixo do conselho de Platão que tinha ideias muito mais modernas sobre as mulheres do que Nietzsche, né? Então a gente sabe que a gente está com um problema quando a gente vai regredir, né, a séculos antes de Cristo, e a gente já tem ideias modernas e chega no século XIX, no século XVIII, com outros. Inclusive o iluminismo não resolve o problema do machismo, o iluminismo não, ele resolve o pensar fora das categorias que a igreja propunha, mas não resolve nada. A gente começa com a Sigourney Truth, né, dizendo não sou eu também uma mulher, gerando um marco naqueles processos. A gente vai ter todas as ondas do feminismo. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que Nietzsche, cara, ele está vivendo segundo seu tempo, e viver segundo seu tempo também é um fardo. Pode te tornar ainda mais babaca. Pode ser só uma forma de confirmar o quanto que você é bobo, bobado no seu tempo, né? Porque existem figuras, essas questões de gênero com essa subalternização. Então, para mim, a leitura de Nietzsche, né, obviamente, é fundamental. Por quê? Porque quando ele vai falar sobre o super-homem, é o super-homem que logo em seguida, né, ao se tornar esse ser independente, supera, inclusive, as questões de Nietzsche. Então, é para superar o machismo de Nietzsche a partir de Nietzsche, né? Para superar essa consciência tosca,
porque ele disse que deveria também ser superado nessa consciência. Faz parte da construção desse super-homem. Mas por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Simplesmente porque dentro desse rasgo temporal que a gente vive, dentro desse nível em que essa nova geração que está crescendo agora, que não lê nada, que precisa resolver tudo em 30 segundos, você pega um adolescente de 15 anos, você dá um livro na mão dele, ele não sabe nem o que fazer. Talvez ele se pergunte se é de comer. Obviamente que ele conhece os livros, mas ele conhece os livros como uma manutenção do que a gente chama de grade curricular. Grade é horrível, inclusive, para a gente poder tratar sobre conhecimento, né? Conhecimento e grade não combinam absolutamente em nada, mas é um adolescente que não consegue, não tem concentração para ler um livro. Não há concentração para ler um livro. Se não é um hábito que você gera, se você não faz ele abandonar. E aí a gente começa a se perguntar, será que é realmente necessário essa geração que está com tudo muito rápido, acelerado, na palma da mão, com os resumos que o chat GPT pode entregar para eles? Será que é necessário? Talvez a gente seja um monte de gente bocó aqui, tratando esse assunto dentro da superficialidade que ele cabe, mas será que eles têm essa necessidade? Então, olhar para essa geração, entender essa geração, entender o quanto que a gente pode dividir o protagonismo com essa geração, com as pessoas, com a igreja, né? O quanto que a gente pode dividir a liderança, os espaços de liderança, o quanto que a gente pode dividir o cuidado, o quanto que a gente pode dividir, inclusive o recebimento do cuidado, o quanto que a gente pode ser mais receptivo a isso. Como que a gente vai tratar isso dentro dessa geração é um desafio que a gente tem. O apóstolo Paulo estava lidando com isso. Que ele era o cara da parada, porque é o indivíduo que inventou essa ideia de igreja. Igreja não é uma invenção de Jesus a nível institucional, ok? Isso aqui a gente precisa ter um ponto pacificado entre a gente, porque igreja não é uma invenção de Jesus a nível institucional. Igreja é uma construção do apóstolo Paulo a nível organizacional sistemático. O que Jesus falava que era igreja é diferente daquilo que o apóstolo Paulo estava fazendo. Então, o cara inventou essa ideia. Ele inventou essa ideia e pode ter acontecido algumas coisas, que é o que eu quero tratar com vocês hoje. Em primeiro lugar, ele pode não ter dado conta. Entende? Pode não ter dado conta. Pode não ter conseguido fechar. No final das contas, ele acumulou uma quantidade de angústia, ele acumulou uma quantidade de estar sobrecarregado, uma quantidade de coisas e situações que a gente vai acumulando por lidar com gente, lidar com problema de pessoa. Ele pode ter feito isso. E aí, cara, ele precisou de encontrar gente com o mínimo de coração e disposição que ele tem para poder dividir as cargas existenciais. E é importante a gente encontrar essas pessoas no meio do caminho e que o Eterno transforme vocês nessas pessoas no caminho de outras pessoas. Mas é algo que é recorrente, acontece. Tá? Então, ele pode não ter dado conta. Ele pode já estar saturado. Ou ele pode estar imaginando que o discipulado de verdade não é quando eu faço alguém debaixo da minha autoridade. O discipulado de verdade é quando eu torno alguém que pode ser parecido comigo, caminhar comigo, ser um ajudador, não estar debaixo de nada. Não tem autoridade que não seja a autoridade de Jesus sobre a minha vida e a vida dele. Mas eu preciso fazer com que aquele indivíduo entenda que ele também tem um protagonismo, tanto na própria existência como na vida de outras pessoas. Então também faz parte desse pensamento a gente caminhar em direção à modernidade daquilo que o apóstolo Paulo carrega de ensinamento. Então, esse pequeno trecho que a gente leu carrega muitos significados, carrega muito conteúdo, porque é o que grande parte da igreja não consegue mais fazer. A gente centraliza o poder no indivíduo só, e aí não são só as figuras proeminentes. Então, cada bloco dentro da igreja centraliza em si o próprio protagonismo. Então, se a gente for falar de igreja católica, a gente tem um protagonismo na figura papal, na figura dos padres, na figura dos bispos, tem protagonismo, a gente acaba não dividindo tanto as atividades. No ambiente evangélico, então, Jesus Cristo, porque existem N microblocos dentro da igreja, porque tu tem o povo da intercessão, você tem o povo do louvor, você tem o povo do presbitério, você tem o povo da diaconia, e é um exercendo poder, exercício de poder
não é exercício de serviço, na maior parte do tempo. É um exercendo poder sobre o outro, quase que num processo hierárquico. E o pastor lá como cabeça dessa loucura, tentando mandar em todo mundo e mandando em todo mundo. Muito profunda em relação àquilo que a gente vê de aprendizado do apóstolo Paulo. Então, dentro das igrejas evangélicas isso ainda se aprofunda muito mais. Então, o que a gente tem que fazer ao aprender, né, ao olhar para o apóstolo Paulo? E primeiro, pegar essas duas versões dele ali. Ou ele saturou e precisou dividir, ou ele não enxergava hierarquicamente os processos e precisava fazer outros iguais a ele. Outros que caminhavam na mesma consciência, debaixo da ideia do mesmo Cristo, para que não houvesse essa diferença hierárquica, mas que se construísse pontes de cooperação no concerto que se propunha ali com aquela identidade gentia, principalmente quando a gente está falando de Corinto, né? E a identidade dos judeus, esse concerto de acabar com a hierarquia dos sacerdotes, acabar com a hierarquia dos escribas, acabar com esse poder absoluto que se propunha dentro dessa relação e tornar todo mundo alguém muito alinhado com o propósito de Cristo, uma vez alinhado com o propósito de Cristo, iguais ao apóstolo Paulo, sendo ele aquele que evoca a frase, né? Sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo, né? Então, tornando as pessoas iguais, com a mesma autoridade. Então, fazer isso, minha gente, abrir o protagonismo num lugar onde você que cavou a terra, você jogou a semente, você regou, e você fala, olha, isso aí é comunitário, é nosso. Porque quando dá trabalho, cara, a gente quer manter a hegemonia do processo, né? É isso que geralmente a gente faz. A gente convive com isso muito tempo, convive até hoje, né? Com a mãe das minhas crianças falando, não, eu venho aqui, educo elas, aí vai você e deseduca. Eu fico pensando, nossa, que terrível, né? Porque eu tenho uma outra maneira de pensar a educação das crianças, né? O que necessariamente não é deseducação, é só um outro jeito de tratar as coisas. Mas acontece isso, né? Então, quem está ali o tempo todo, eu realmente imagino o nível de frustração, né? Porque a mãe é aquela que está ali, não dorme se a criança não estiver bem, todo aquele trabalheira que vocês mulheres sabem como é que funciona, né? E que você imagina assim, nossa, cara, pô, eu vou boto minha filha para lá, ela volta com todos os hábitos, às vezes opostos, né? Daquilo que eu tenho para mim que seja o melhor caminho, né? Mas é somente a adaptação a um outro indivíduo diferente de você. O que a gente precisa imaginar é que os outros também podem carregar características que às vezes a gente não tem e que nos completam no cuidado e na afetividade do cuidado. O que a gente precisa encontrar na vida são os ajudadores, a gente que caminha ali do nosso lado, que caminha conosco, que caminha com a nossa consciência. E isso faz com que a gente possa, de fato, ter um pouco mais de tranquilidade. Vocês não sabem o quanto que é importante para mim, a nível existencial, quando surge alguma demanda, como surgiu da nossa irmã Stefânia lá, que estava com uma situação grande para resolver também, não conseguia acompanhar, e vocês mesmos lá se resolveram com todo amor, com todo afeto, com todo cuidado. Isso é maravilhoso, como igreja, a gente vê. Por quê? Porque tem a ver com o quanto que a gente amadureceu para saber que veio na minha mão, a gente não precisa de pastor, de papa, de bispo, de nada. O bem que eu posso fazer, esse é o que eu vou fazer. E eu não estou aqui nem descentralizando essa figura do pastor, eu sou um pastor, mas eu sou um só. Então, quando vocês se multiplicam em ajuda e em cuidado, vocês colaboram comigo, com a minha existência, e me deixam felizes pela maturidade que está em resolver uma coisa. Porque eu já vivi em ambiente em que um indivíduo, para comprar um tênis, ele me mandava uma mensagem, saber qual tênis que ele tinha que comprar, qual namorada que ele devia ter, né, como que ele deveria tratar a esposa dele. Então, isso, assim, parece que é algo muito óbvio, mas se você pensar em como que você já caminhou na tua existência, enquanto de imaturidade que você já teve, vocês já saíram para além do óbvio, né? Vocês se tornaram capazes de fazer juízo e de ter o mínimo de capacidade cognitiva de entender qual é a própria caminhada de vocês dentro do Evangelho. E que isso tem muito a ver com vocês e pouco a ver com o pastor. Aquilo que vocês vão se tornando tem a ver com aquilo que vocês escolheram a partir das ações de vocês se tornar. E o apóstolo Paulo traz essa responsabilidade, uma vez que ele traz para o palco e ilumina essas pessoas, sendo ele aquele que começou o processo da igreja, ele também traz a responsabilidade para essas pessoas se portarem do jeito que ele se porta, ter o mesmo cuidado que ele tem,
porque ele está dizendo, olha, eu recomendo essas pessoas para vocês. Essas são pessoas que eu tenho para mim, que são pessoas que têm uma caminhada digna. Então, também é uma divisão dessa responsabilidade. É importante que a gente tenha. E aí a gente começa a segunda carta de Paulo aos Coríntios, que é uma carta tão importante quanto a que a gente acabou de ler, porque, na verdade, não é uma segunda carta, né? Na verdade, provavelmente deve ser uma terceira, ou dividindo-se entre uma terceira e uma quarta carta, mas aqui, como a gente tem, é do jeito que foi encontrado, né? Já depois de uma grande compilação, quase no final do século III, né? No intervalo do século III e IV, a gente tem aqui o apóstolo Paulo trazendo conclusões daquilo que ele começou a mencionar na primeira carta. Então, quando a gente vê o apóstolo Paulo começando dizendo, olha, Paulo, aí ele já se chama de apóstolo de Jesus, e aí, através da vontade de Deus, ou pela vontade de Deus, e também o irmão Timóteo, então Timóteo se junta ao ministério dele, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os escolhidos, todos os santos que estão em toda a Acaia, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e Pai das misericórdias, e o Deus de toda consolação. No outro texto estava lá pedindo para entregar o cara para Satanás, agora ele já vê Deus como Pai de toda misericórdia e de toda consolação. Você entende que o indivíduo, o escritor, ele evolui tal como texto. É só a gente que acha e tem prazer em ser o mesmo o tempo todo. O indivíduo ele muda aqui, o indivíduo parece diferente, né? Então esse é o Pai de toda consolação, é o Pai de toda misericórdia, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para nós, é para a vossa consolação, é salvação. Isso aqui que a gente está vivendo é salvação, fazendo valer o que eu sempre digo, que o mal é mal no tempo. Ou se somos consolados, para a vossa consolação e salvação é a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós, de vocês, é firme, sabendo que, como sois participante das aflições, assim o serei também da consolação. Porque a gente precisa esperar também consolação. A gente que vive de consolação não tem que viver de aflição o tempo todo. Precisa uma hora chegar o refresco, né? Aquela história de dias de luta, dias de glória, tem gente que é só dias de luta. Precisa chegar em algum momento a consolação dos dias de glória. Porque não queremos, irmãos, que vocês ignorem a nossa tribulação que sobreveio na Ásia, porque a gente foi perseguido, a gente sofreu naufrágio, a gente foi apedrejado, enfim, né? Pois que fomos sobremaneiramente agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida nós desesperamos. Mas já em nós mesmos, a gente tinha a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, a qual nos livrou de tão grande morte, e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós em orações por nós, para que pelo benefício que por muitas pessoas nos foi feito, por muitas também sejam dados graças ao nosso respeito. Porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria dos homens, com sabedoria carnal, temos vivido no mundo e de modo particular convosco. O que era mais importante para Paulo
testemunho da consciência, de como que ele se sentia em relação àquilo que ele pensava, o que ele carregava de significado. Porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis, ou também reconheceis. Espero que também, até o fim, vocês possam as reconhecer. Como também já em parte reconheceste em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor. E com essa confiança, quis primeiro ir ter convosco, para que vocês tivessem uma segunda graça, e por nós passar a Macedônia, e da Macedônia, e outra vez ter convosco, e ser guiado por vós a Judéia. E deliberando isso, usei porventura qualquer tipo de malandragem, ou o que delibero segundo só o que eu penso, segundo a carne, em algumas traduções, para que haja em mim sim, sim e não, não. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por mim, isto é, por mim, Silvano, Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma conosco em Cristo e que nos ungiu é Deus. O que eu fiz, o que eu falo, o que eu penso não veio de sabedoria humana. Quem fez isso foi Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma. Por quê? Para que vocês, né, possam ser poupados. Não tenho até agora ido a Corinto. Nós que a gente tem domínio sobre a nossa fé, mas por sermos cooperadores do vosso gozo, porque pela fé vocês... Ele já começa, aqueles que lhe atribuiu responsabilidade, também delegar a eles que a vida não é uma mão, que a vida apresenta dureza, e que ele mesmo sofreu na pele e que sofre na pele a dureza da vida. E que isso ele faz e mantém no coração dele de forma vívida o Espírito de Cristo, para que ele seja testemunha. Que Paulo está falando da quantidade de vezes que ele já tinha sido açoitado, que ele tinha sido preso, que ele tinha sido levado a juízo. Ele está dizendo, gente, olha só, a vida não é uma mão. A vida tem dureza. A vida carrega consigo significados pesados e significantes que se manifestam na nossa vida. E a gente não vai deixar de ser aquilo que a gente é, a gente não vai parar a nossa bondade, porque o mundo é mau. E ele está dizendo que ele provou isso no próprio corpo, que ele viveu isso na própria vida, que ele experimentou desse cálice na própria existência dele, sem de maneira nenhuma tornar isso pesado para a igreja. A igreja não sabia até esse momento que ele escreveu. Para eles, o apóstolo Paulo era um super-herói, assim como para pessoas que estão ao seu redor, talvez você também seja. Fulano suporta tudo, fulano é casca grossa, fulano aguenta o tranco, fulano, quando vê você está todo quebrado por dentro, mas com a aparência, de fato, de inteiro por fora, e todo quebrado por dentro. E o que Paulo está falando para esse povo? Olha só, eu não preciso mais me esconder de vocês. Agora a gente chegou num nível de relação que vocês podem saber sobre o meu sofrimento, o que vocês podem saber sobre a minha deficiência, sobre as coisas que doem em mim, sobre o tanto que eu sofri. Agora a nossa relação transcendeu meramente a uma relação em que eu tenho que cuidar de vocês como uma babá, como acontece em 1 Coríntios, em que ele tem que deliberar sobre coisas acerca do casamento, e tem que deliberar acerca de coisas de alguém que estava comendo a própria madrasta ou a própria mãe. Ele tem que decidir sobre isso num lugar, no outro momento, e falar, eu também sou feito de carne e osso. Eu também sofro. Em mim também dói. E eu não vou esconder isso de vocês, porque isso vai mostrar para vocês o quanto que eu estou disposto a ir em nome do Senhor Jesus Cristo e por amor a vocês. Então, o quanto que dói em mim agora vira uma glória, para que vocês saibam que eu não desisti mediante a tanta barbaridade, mediante a tanto absurdo, mediante a tanta coisa terrível.
Então, é isso que ele está dizendo. Então, ele começa, né, ele termina a carta primeira carta aos Coríntios, conversando com eles dentro de um nível de intimidade, dentro de um nível de situação da necessidade de cooperação, né, e termina esses escritos, agora começando a segunda carta aos Coríntios, né, ele começa já dizendo que eles estão num outro nível de relação, dizendo que eles estão num outro nível de caminhada, dizendo que já não é mais uma situação em que ele precisa se guardar dos processos, em que ele também é humano e ele pode colocar o coraçãozinho dele para fora para que as pessoas possam perceber ele como gente. Eu acho que deveria sempre essa caminhada, mas você vê o quanto que o indivíduo aprende na caminhada. Tem gente que vive a vida toda e não aprende. E quer, de alguma forma, não ter nenhuma fragilidade. E eu acho que quando a gente se mostra, a gente, de alguma forma, caminha numa intimidade que é mais forte. Porque ninguém vai ficar sabendo sobre você e as suas dores através de qualquer outra coisa que não seja por você, pelas suas dores, sabe? É um indivíduo que é honesto, que é feito de carne, osso e gente. Então, ele encerra essa carta, começa, né, essa carta já dizendo que a relação mudou. Termina Coríntios deliberando para algumas autoridades, solicitando ajuda de outros, né, trazendo isso para um outro escopo de relação, e começa a segunda carta aos Coríntios já num nível de intimidade, já num nível de proximidade, já num nível de despertamento humano, já muito mais profundo, o quanto que um autor pode mudar de um texto para o outro. A gente fica fazendo força para não mudar nunca, e o apóstolo Paulo está aqui transicionando de uma espécie de relação ainda muito primária, né, onde a gente não tem o poder de se abrir como poderia, de fato, se abrir com o tempo, para uma relação muito mais madura, em que ele diz o quanto sofre, o quanto dói, o quanto doeu. Eu acho que essa é a maturidade que a gente aprende com o apóstolo Paulo. Amém, meus queridos? Amém, né? Tá dando o nosso tempo aqui, porque apareceu um aviso para mim que temos 15 minutos. É isso, Fábio? Conta para mim, Fábio. Você que está aí. Ou o Fábio não está aí. Foi ver o jogo do Palmeiras. Hoje nem tem jogo do Palmeiras, né? Cadê o Fábio? Apareceu também para mim aqui os 13 minutos, está faltando. Fábio, meu amigo, tá aí? Um demoniado, né? Deixou gravando e foi cagar. Rapaz, como é que faz um cara desse, né? Cadê você, Fábio? Foi pego no pulo. Cara, é bandido, mano. Aí depois não sabe, não entendeu? Porque tá aqui participando conosco. Aí vai ficar vendo 5 vezes durante a semana o mesmo vídeo. Endemoniado, cadê ele? Ó? Fábio, cadê você, bandido, assassino? Eu acho que depois que acabar o tempo, é só abrir uma nova. Exatamente, mas eu estava tentando já trazer o link pronto, né? Entendi. Seria muito melhor. Já deixar um linkzinho pronto lá pra gente, mas eu vou fazer isso, porque eu sou um cara de pau. Enquanto vocês estão aí, né? Quem tiver alguma dúvida, pode perguntar. Posso perguntar? Claro. Vamos lá. Considerando que Jesus, você está falando de companhia, você está falando de caminhar junto, eu também acho isso muito importante na vida cristã. Infelizmente, hoje está muito difícil você conseguir esse tipo de ajuda, de compartilhamento, enfim. Considerando que Jesus ele caminhou com seus discípulos por 3 anos, e ele foi muito bom nisso, né? Você vê que mesmo depois de morto, ele continua com Pedro ali, ensinando, admoestando Pedro, uma coisa bonita de ver. Considerando tudo isso, você acha que todo crente deveria, de alguma forma, passar por esse processo discipulado? Talvez não nos moldes que a gente conhece na igreja, como classe de catecúmeno, essas coisas.
mas de uma forma diferenciada. Você acha que isso faz diferença e de alguma forma, isso seria importante para os crentes? Deixa eu perguntar aqui, quantos será que passaram por esse tipo de coisa, né? Eu mesmo não passei, foi tudo muito na orelhada, assim, né? Então, é complicado isso. E eu penso que isso faria muita diferença, né? Se fosse feito de uma forma... enfim, como deveria ser, né? O que você pensa sobre isso, João? Joaci, eu acho que essa relação ela pode ser menos de catequese, sabe? Muito menos desse aprendizado mais sistematizado, sabe? E pode ser uma relação igual Jesus teve com os discípulos, de caminhada, igual a gente tem mesmo, de trocar ideia, de conversar, de estar ali rindo, brincando. A gente pode ter, obviamente que a gente tem um momento aqui para refletir de forma muito mais intencional, né? Mas eu acho que a relação ela precisa ser realmente construída entre vícios e virtudes, sabe? Dentro de uma caminhada no tempo, sabe? Então, eu acho que eu sinto falta, né, desse ambiente de ensino dirigido, de estudo dirigido, né, ou dessas caminhadas mais dirigidas com consequência em afetar a vida dos mais desfavorecidos, né? Mas eu vejo que tudo isso é muito relativo, sabe, irmão? Tem gente que não se adapta mais, assim, sabe? Tem gente que não consegue mais. Se o indivíduo desse cair, por exemplo, no ambiente de igreja, por melhor que seja a igreja, o cara vai começar a ter uma crise de coceira. Consegue mais, não dá mais, o cara não cabe. Então, eu acho que isso é muito individualizado, entende? A importância da gente construir uma relação do jeitinho que a gente consegue, sabe? Do jeito que a gente quer, do jeito que a gente pode. A igreja é boa se ela faz bem. Ela não faz bem, não é boa. Então, eu acho que a gente construir essa relação dentro do limite daquilo que a gente consegue suportar é o melhor possível, sabe? Tem gente que não consegue mais suportar ficar em 2 vezes na semana no culto. Tem gente que, não, se não for 2 vezes na semana no culto, ele arruma um problema na existência dele. A alma do indivíduo se esvai, mesmo não tendo nenhum efeito físico, essa relação de catequese, de estudo, de nada, não tem nenhum efeito na vida para a vida. Mas o indivíduo ele se adaptou a esse sistema, e o ser humano é altamente adaptável. Então, quando a gente se liberta de um processo que para a gente carregava algum nível de escravidão, a gente às vezes não consegue mais voltar. Aí depende do que você quer. Se você quer essa parada, é bom sempre propor. Se o indivíduo não quer mais essa parada para a vida dele, é bom ele nem voltar, porque ele não vai conseguir suportar. Entende? Ele nem não consegue, não dá, ele não consegue manter, ele até tenta, mas não consegue suportar. Então, a relação boa, por exemplo, de grupos como esse e outros que eu também participo, é o indivíduo estar porque quer. Entende? Porque faz sentido. Né? A caminhada sozinha é muito merda, Joaci. Muito merda, sabe? O cara não tem um apoio, alguém para conversar, alguém para reclamar, alguém para fazer. É muito ruim, sabe? Mas, inclusive, é um direito. Não é aconselhável, mas é um direito, sabe? Eu estava vendo esses dias um banner de uma empresa na Suíça que luta pelo direito do indivíduo querer morrer, tá ligado? Que é a questão da eutanásia, o direito da morte. E eu achei aquilo, à primeira vista, a coisa mais absurda do mundo. Eu olhei e falei, não, cara. Já julguei, já montei um monte de coisa na minha cabeça. No segundo momento, falei, cara, mas o indivíduo não suporta. Ele acha essa existência terrível e tem uma doença que provoca uma dor. Aí eu falei, cara, é um direito. É um direito. Não é o que eu quero, mas é um direito. Não sei se vai fazer bem, mas é um direito. Até o direito à morte, né, cara? A gente tem um mundo hoje que até atrapalha a gente, é o direito de morrer. A gente não pode nem mais escolher. E eu não estou falando num caso de questões de suicídio, nada disso, porque são situações muito mais complexas, né? Eu estou falando só um indivíduo que quer morrer, que está com uma doença terminal, ele só quer morrer. Então, a gente cria lei, inclusive, para poder, de alguma forma, fazer com que a gente fique escravizado à vida que o indivíduo quer que a gente tenha, porque ele não está preocupado com a nossa dor. Entende, Joaci? Ele está querendo fazer a manutenção da vida, não importa a dor. Aí eu não sei. Então, da mesma forma, a gente poder escolher ter essa relação, eu acho que é a parte mais importante. Se é uma coisa que o indivíduo quer, que ele tenha, que ele ache o espaço onde ele possa ter.
sabe? Agora, se é uma coisa que ele não suporta, que ele tem o direito de não suportar. Então, é assim, né? Nessa caminhada é preciso você decidir, então, como você quer seguir, como você quer caminhar. Se você encontrar pessoas que coadunem com que o seu pensamento, a sua caminhada, maravilha. Se não, é você e Deus, que é, na maioria das vezes, o que acontece. Que é o que acontece, É né? Exatamente, Joci. Infelizmente, assim, tá? Exato. Bom seria que a gente encontrasse, que a gente não fosse ferido na nossa trajetória, e ao ser ferido na trajetória não causasse processo traumático, e não tendo processo traumático a gente pudesse todo mundo caminhar numa mesma rota, numa mesma sintonia. Sim. Mas não é assim que acontece. E não importa o quanto que a igreja seja boa, tá, Joci? Ela vai frustrar as pessoas, sabe? Porque ela vai ser boa dentro daquilo que ela compete ser. Mas existe um momento em que o processo dogmático vai entrar em conflito com a minha existência, em que o Eu entendo desejo... isso perfeitamente. E aí o que a gente faz? A gente caminha com quem quer caminhar com a gente anda com quem quer andar com a gente. O que a gente não pode fazer é tornar esse processo obrigatório para a nossa alma, porque é terrível. Assim. A gente ter a alma atribulada e conectada apenas em fazer o processo litúrgico, mas não ter alegria nenhuma nele. É a dureza, vou dizer para vocês. Perfeito. Obrigado, João. Nada. E eu que vivi na igreja presbiteriana, cara, olha, só Jesus na minha vida. Gente, vamos mudar de link, tá? Vamos fazer isso? Vamos mudar de link, porque senão a gente, daqui a pouco, a gente vai não conseguir manter. Tá bom? Vamos trocar, tá lá no grupo já. Vamos lá.